Segunda parte do Belém Bears, analisamos agora a reunião de hoje do Banco Central Europeu e das previsões apontadas pela instituição de Frankfurt naquela que é a segunda reunião do ano e a primeira deste mês. Nuno, começando agora por ti, eu destacaria aqui duas ou três citações. Vamos olhar naturalmente para as previsões apontadas ao nível do crescimento económico e também da inflação, mas o facto de Mário Draghi dizer que os riscos negativos para a economia diminuíram, mas quando contrastamos, por exemplo, com estes dados macro ou com estas previsões, temos um crescimento de 1,5% do PIB e uma inflação a rondar, segundo o próprio BCE, os 0%. Portanto, diminuíram, mas resta saber se diminuíram muito ou pouco, porque olhando para estas previsões, para já, podemos dizer que continua tudo muito tímido. Sim, os riscos para a economia diminuíram, sobretudo, obviamente não existem efeitos significativos do quantitative easing ou deste programa alargado de compra de ativos, embora, enfim, as expectativas dos agentes económicos já se ajustaram, e isso repercutiu-se, por exemplo, ao nível da taxa de câmbio do euro-dólar, não é? Portanto, e provavelmente a queda do euro face ao dólar faz também ter aqui um impacto na subida das estimativas de crescimento para a zona euro. Por outro lado, também temos o petróleo, que caiu 50%, enfim, já recuperou 20% desde os mínimos, mas continua em valores bastante baixos e bastante inferiores àquilo que era expectável para este ano, e isso obviamente tem um impacto positivo para a economia europeia e para as estimativas de crescimento económico na zona euro. Zona euro que, enfim, relembremos que somos consumidores de petróleo e não somos produtores de petróleo e, portanto, este processo de queda do preço do petróleo significa uma transferência de riqueza muito significativa dos produtores para os consumidores. E quando são os produtores a ganhar dinheiro, nós não sabemos se esse dinheiro vai ser investido e de que forma é que vai ser investido e de que forma é que vai ser catalisado novamente na economia. Quando são os consumidores a ter poupanças, há uma coisa que nós sabemos, é que esse dinheiro vai mesmo para a economia porque normalmente é consumido, não é poupado. E, portanto, obviamente, isto tem um efeito muito significativo na atividade económica e eu creio que são estes riscos, esta diminuição de riscos a que Mário Draghi se refere. No que diz respeito aos preços, o crescimento económico, por si só, pode não ser suficiente para assistirmos a uma inversão no cabaz dos preços, na inflação. Recordemos que nos Estados Unidos a economia nos últimos 2 trimestres já cresceu acima do seu produto potencial, para este ano espera-se que também cresça acima dos 6%, enfim, que é o produto potencial histórico da economia norte-americana. Porém, a inflação nos Estados Unidos também continua muito próximo dos níveis europeus. E já temos uma taxa de desemprego que que vai caminhar abaixo dos 5%. Espera-se que as expectativas relativamente à inflação nos Estados Unidos comecem a inverter somente no segundo semestre. E, portanto, os Estados Unidos, neste momento, já levam, enfim, um avanço significativo em termos de ciclo económico face à Europa, que só agora é que está a entrar nesta política monetária menos convencional. Que arranca oficialmente, foi dia anunciado 9, próxima segunda-feira. Sim, são boas notícias. E nós sabemos que, aliás, vimos eu sou um defensor e acho que o quantitative easing e estas políticas não convencionais, apesar de serem perigosas, nunca têm sido testadas, tiveram um efeito positivo, aliás. Senão os Estados Unidos não tinham recuperado da forma que recuperaram. Mas a verdade é que demora um tempo a ganhar tração. Aliás, nós vimos isso nos Estados Unidos, vimos isso em Inglaterra, estamos a ver no Japão, que já começou há um ano, e, enfim, os sinais ainda não são bastante claros, e, portanto, aqui na Europa as coisas vão demorar tempo a ganhar tração, e, portanto, ao nível dos preços, estes novos valores de referência e assistir a uma inversão dos preços, do nível dos preços, pode não estar assim tão perto quanto o Banco Central Europeu estima. Eu acho que aqui, para este ano 0% e para o ano 1,5% é demasiado otimista, mas enfim, eles lá terão seus modelos. O que sabemos claramente é que políticas monetárias não convencionais, nomeadamente programas alargados de compras de ativos, podem não ter influência direta na economia real, pelo menos imediatamente, e no passado não o tiveram, mas uma coisa nós sabemos, tem um efeito quase imediato nos preços dos ativos. Enfim, olhamos para os Estados Unidos, olhamos para os segmentos de risco nos Estados Unidos, olhamos para os segmentos de risco em Inglaterra e vimos o que é que aconteceu. E agora, finalmente, quando nos Estados Unidos estamos aqui a assistir a uma divergência de políticas monetárias, vemos a Europa claramente a ter um desempenho, os segmentos de risco na Europa, nomeadamente os mercados de ações e o high yield, a terem um desempenho muito melhor do que os Estados Unidos. Isto era algo que não era visto há muitos anos, ou seja, muitas vezes para um ativo subir,
ou para um ativo ter uma expectativa de crescimento superior a outro ativo, não basta ser mais barato. É preciso que haja confiança nesse sentido. Ou seja, é uma condição necessária, mas não suficiente. E, portanto, eu tenho aqui algumas dúvidas relativamente ao crescimento económico. Ainda bem que reviam em alta, sim, estas estimativas de crescimento 1,5% para este ano também não é nada do outro mundo, 1,9% para este ano acho que é perfeitamente execuível. Relativamente à inflação, é que eu penso que há aqui algum demasiado otimismo, não creio que a tração e que os mecanismos de transferência de liquidez vão ser assim tão rápidos para vermos já de 1,5% num em ano. 2016 uma taxa de inflação à volta de 1,5%, até porque o preço do petróleo está a ter aqui um drag effect muito assinalável. Carlos, também tens estas reticências em relação a estas previsões, nomeadamente ao nível da inflação, sendo que já agora, para os telespectadores que não tenham visto, este ano a previsão de crescimento económico é de 1,5%, 1,9% em 2016 e 2,1% em 2017, inflação 0, 1,5% e 1,8% em 2017. O número mais sonante é um crescimento acima de 2%, 2,1% para 2017. Mas, de facto, partilho algumas dúvidas relativamente à inflação. Não será propriamente só via a política monetária que nós vamos conseguir aqui ganhar tração e subida dos preços. Mas poderá ser, e era uma questão que eu queria colocar também, olhando para estas previsões mais ou tão otimistas, depende do ponto de vista, mas poderá ser também um reflexo de que o BCE acredita que este quantitative easing europeu vai resultar nos meios e nos parâmetros previstos? Pelo menos na crença do Conselho de Governadores. Sim. Eu acho que os parâmetros previstos têm aqui uma outra componente, que é o componente das reformas estruturais. E não existindo reformas estruturais, é uma premissa que cai por terra a execução e a aplicabilidade deste mesmo plano de quantitative easing. Que a esse nível a negociação é muito difícil. É cada vez mais difícil, diria mesmo. Mas, relativamente à inflação, aquilo que tenho maiores reservas é relativamente ao facto de 80% da inflação tem duas grandes fontes, a energia e a alimentação. E nós, neste momento, estamos com níveis baixíssimos de inflação ou deflação mesmo dos produtos alimentares e depois também este fenómeno de descida significativa do preço do petróleo, que depois tem repercussões na energia. O complexo energético. Completamente. E isto é difícil de inverter do ponto de vista do Banco Central Europeu, mas creio que há aqui, neste momento, aqueles sinais positivos em que o Mário Draghi identifica, são boa parte não daquilo que é o papel do Banco Central, mas, acima de tudo, a descida forte do preço do petróleo e, se calhar, de forma indireta, admito que sim, o papel do Banco Central relativamente ao euro-dólar e a desvalorização que o euro tem tido nos últimos tempos. E vimos já esta semana, encomendas à indústria na Alemanha subiram bastante daquilo que estava inicialmente previsto, subiram 4,5%. Com duas grandes fontes de procura, quer a procura interna, quer a procura externa, que são claramente sinais de desvalorização e, por outro lado, como dizia o Nuno, a transferência também para os consumidores da redução dos preços de energia. Isto é uma boa notícia e é sem dúvida nenhuma uma boa notícia. Falou-se muito esta semana também o facto de, e olhando para a dívida portuguesa, tem estado vazio, tem estado a bater mínimos históricos, também se disse que precisamente Portugal poderia ser um dos países mais beneficiados por esta compra de dívida do BCE. Também é essa a vossa opinião? Sim, por variedíssimas razões. Para já, porque não é um daqueles emitentes, em termos absolutos, significativos na União Europeia. A liquidez é relativamente baixa e depois é esta procura por yield, esta procura por risco, que neste momento todas as pessoas, todos os investidores estão à procura e há algumas estruturas de mercado que estão-nos a favorecer. E quando digo estruturas de mercado é a forma como estão montados os próprios mercados e as responsabilidades de algumas entidades, nomeadamente o nível segurador, que coloca este nível de quantitative easing e taxas de juros negativas, está a colocar alguma pressão aquilo que são as responsabilidades dos fundos de pensões, essencialmente. E o que eles estão à procura neste momento é retornos positivos, sabendo de antemão que têm o aval, entre aspas, daquilo que é as compras futuras do Banco Central Europeu, em que vão procurar esses ativos que incorporam maior nível de risco, como pagam melhor, que têm melhores taxas de retorno, para que depois incorporem as suas carteiras para diminuir aquela diferença que é face às suas responsabilidades que têm, ao mesmo tempo que incorporam mais risco nas suas carteiras. E aí vamos então para as classes de maior nível de risco, como sejam as obrigações à yield e as ações, especialmente as ações com bons níveis de dividendos. Isto suporta as classes de risco em termos de ativos financeiros, que nós temos visto com subidas de quase 14% desde o início do ano do mercado de ações europeu, comparativamente àquilo que tem sido a evolução dos Estados Unidos, mas
acima de tudo, estas questões elas serão todas validadas a partir do momento em que nós vamos assistir a um aumento da atribuição de crédito às empresas, por um lado, e temos aqui um caso particular nas empresas portuguesas, mas em termos da zona euro, o aumento do financiamento às empresas, o aumento de financiamento às próprias famílias e, por último, uma diminuição da taxa de desemprego, e que é isto, sim, aquele grande variável que o Banco Central Europeu também pretende, que é a diminuição, porque caso continuemos com taxas de desemprego acima dos 11%, que é aquilo que tem essencialmente a zona euro, vai ser difícil criar aqui perspectivas de crescimento de taxa de inflação e esse é também um objetivo do Banco Central Europeu, que haja um maior nível de dinamismo da atividade económica para baixar também a taxa de desemprego. Nuno, partilhando esta opinião e esta perspectiva de que Portugal vai ser dos mais beneficiados com esta compra de dívida, até onde é que poderemos ter, ou até onde poderão ir as yields sobre a dívida, por exemplo, a 10 anos? Eu creio que os prémios, ou seja, sim, partilho em absoluto esta visão. De facto, Portugal e os periféricos são os países mais beneficiados com isto, até porque, pelo que nós entendemos do discurso do Sr. Draghi, a compra de yields negativas será relativamente limitada, quer dizer, vai sobrar mais dinheiro para a compra de emitentes como Portugal e como os periféricos, que oferecem também mais yield e, portanto, por essa via também somos os mais beneficiados. Sim, eu acho que ainda há aqui algum... enfim, como neste momento o mercado não se está a orientar por fundamentais, e que por fundamentais é muito... enfim, é muito falível dizer qual é que é o prémio de risco que Portugal deveria ter, mas enfim... E essa é outra questão que se tem lançado, é que e eu lia também alguns analistas que diziam é bom, obviamente, para Portugal estas yields tão baixas, mas por outro lado isto parece ter pouco de racional. Tem pouco racional, quer dizer, nós lembramos que há 5 anos atrás, quando eclodiu a crise, Portugal emitia com 30 pontos de spread da Alemanha. Como se viu, isso não era uma realidade, não era verdade. Agora, sob o ponto de vista fundamental, a economia portuguesa não tinha um grau de comparabilidade e mereceria um prémio de risco superior a 60 pontos base. O que é que acontecia? A estrutura de mercado estava orientada no sentido, como o Carlos disse, para que um país emitente da zona euro nunca iria entrar em default. Essa visão, enfim, mudou significativamente com a história da Grécia e com a história, enfim, dos programas de assistência financeira, numa primeira análise à Grécia, depois à Irlanda, depois a Portugal. Ou seja, os agentes económicos aí, os investidores, começaram novamente a equacionar bem, até porque, no caso grego, e de forma bastante legítima, porque a Grécia já fez um haircut, não é? Portanto, já reestruturou a dívida da forma mais agressiva possível, ou seja, não pagando aos seus credores. Começou-se novamente a fazer um repricing do risco dentro da zona euro. Neste momento, e com os passos que foram dados, apesar, enfim, estamos ainda, isto dava vários programas, nós estamos ainda numa fase muito embrionária da forma como a União Europeia deverá ser construída no futuro, nomeadamente a nível de mecanismos de mutualização e transferência de riqueza. Mas a verdade é que foram dados alguns passos. E neste momento o que o mercado está novamente a precificar, a descontar, é que, enfim, o risco de falibilidade de um país dentro da zona euro voltou a ser novamente reduzido. Mas, normalmente, os investidores e os mercados, isto aqui é uma nota de rodapé, olham para as coisas, muitas vezes, com uma lente, enfim, de aumento demasiado elevado, ou seja, para um período demasiadamente curto. Eu acho que daqui a 2, 3 meses o problema grego vai outra vez eclodir, provavelmente vamos ter novamente um processo de negociações bastante duras, enfim, esperemos nós, e acho que esse é o cenário central, que as negociações vão chegar a bom termo, tal como chegaram desta vez, apesar da radicalização das posições, quer de um lado, quer do outro, e que novamente, enfim, o cenário de que um país dentro da zona euro, que esse é o que seria certo, um país que emite em euros, na realidade deverá ter um prémio de risco, mesmo que os seus fundamentais económicos específicos não o reflitam, muito próximo do benchmark, que neste caso é a Alemanha. E hoje, porque ficamos sem tempo, terminar só com também um alerta deixado por Mário Draghi na habitual conferência de imprensa, quando questionado sobre a questão da Grécia, a dizer que o BCE é uma instituição económica e não, e é esta a expressão, não é regida por questões políticas. Portanto, aqui uma mensagem, eu diria que não apenas à Grécia, mas também aos vários países que têm participado nesta negociação para dar mais tempo ao país e outras condições. Embora há uma tecnicidade, é que o Banco Central Europeu, apesar de não ser de facto uma instituição política, pode
empurrar, por causa de uma questão técnica, a Grécia para fora da zona euro. E é provavelmente a única instituição que o pode fazer dentro da zona euro. Fica feita a nota, Nuno Serafim Carlos Almeida, muito obrigado. Já sabe, os altos e baixos dos mercados estão de regresso na próxima semana com o Bloomberg. Até lá, faça bons investimentos.